Olá, tudo bem? Sou o pastor Léo e é um prazer falar com você mais uma vez. Vou tratar de algo bem importante, mas vamos aguardar a vinheta e depois da vinheta eu mergulho no assunto com você. É interessante que nessa época... Queridos, eu nasci num lar evangélico e até os 12 anos sempre dentro da igreja, e eu sempre ouvia falar a respeito do mundo, e aos 12 anos eu não quis mais saber de igreja, de servir ao Senhor. E na grande realidade, nessa idade, a gente não conhece quem é Jesus. Me afastei, aos 18 anos, tive um encontro verdadeiro com o Senhor, estava vivendo uma vida extremamente destruída, no vício, e um belo dia percebi que ao entrar em casa, minha mãe estava chorando no quarto e orando por mim. Naquele dia eu senti uma dor muito grande no meu coração, e para recompensar minha mãe eu decidi ir para a igreja. Falei para ela, vou à igreja à noite. E naquele dia, uma moça cantou uma música que foi nitidamente Deus falando comigo. Era uma música que se intitulava Sabe Filho. Nesse dia eu resolvi voltar para Jesus. E desde então eu sempre ouvi dizer que eu tinha um ministério pastoral. A minha dificuldade maior é que nessa época os meus pastores, eu não tinha muito relacionamento com eles. Eu tinha sempre uma ideia de que os pastores eram os caras da igreja, eles só conversavam com a liderança da igreja. Então, a minha adolescência, a minha juventude, eu nunca fui de sentar à mesa com o pastor e conversar e trocar ideia. Mas, o dia que alguém veio falar para mim que eu tinha um ministério pastoral, eu fugi do meu ministério durante 10 anos. Durante 10 anos eu não quis saber do meu ministério. Eu rejeitava o fato de ter um chamado ministerial para servir como pastor. Até que um dia eu disse ao Senhor que se Ele tivesse um chamado ministerial para a minha vida, a primeira coisa que eu entendia que eu precisava é que Ele me desse uma esposa. E que eu não queria ser um pastor como os pastores que eu tinha referência. E isso não é menosprezo. Eram pastores mais tradicionais e eu os respeito. Mas eu não entendia que era aquela atitude deveria ser de um pastor. Porque eu sempre fui muito brincalhão e enfim. Mas um belo dia eu acabei aceitando esse chamado. No ano de 1999 eu casei. Estou casado até hoje com a mesma mulher. E então eu comecei a entender o que era o ministério pastoral. Eu passei por um processo de discipulado. Eu tinha uma empresa, o Senhor me pediu a empresa. E é um processo que dentro desse canal vocês vão poder compartilhar um pouco, eu vou poder compartilhar um pouco com vocês de todo esse processo. Logo depois o Senhor começou a me discipular. O Senhor me disse que eu precisava aprender a depender dEle. E é claro que isso é muito difícil. E foram 6 meses intensos, ao ponto de não ter o que comer. E talvez você vai se perguntar, mas a Bíblia diz que nunca viu o justo mendigar o pão e nem a sua descendência? E talvez uma das coisas que você vai ver nesse canal é que a interpretação bíblica traz um conceito totalmente diferente de muita coisa que as pessoas acham. Logo depois, eu entendi que eu precisava conhecer o Senhor. E um dia Ele se apresentou a mim. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Comecei a estudar, para a honra e glória do nome de Jesus, me formei em teologia e me formei agora na FTB, em língua hebraica. E exerço o ministério pastoral há 25 anos. No mesmo período que eu tenho de casado, eu tenho de ministério pastoral. E vocês não têm ideia do que foram esses 25 anos. Por isso que nesse momento eu me sinto inteiramente preparado para compartilhar com você um pouco da nossa experiência, mas ao mesmo tempo compartilhar um pouco com você a respeito da palavra de Deus. O objetivo é edificar a sua vida, é trazer apontamentos para você, é servir a sua vida, para que
nas dificuldades que você tenha, você possa experimentar realmente aquilo que o Senhor tem para você. Uma das coisas que eu costumo dizer é que você não pode levar as pessoas a um lugar que você nunca foi. Então talvez você vai dizer para mim, eu tenho um propósito de Deus, mas entenda que o propósito de Deus começa com um relacionamento com Deus. Você vai precisar entrar em lugares que você nunca entrou, mas vai precisar renunciar a coisas que talvez até hoje você não renunciou. O objetivo desse canal, o propósito desse canal, é servir pessoas que verdadeiramente querem ser líderes que façam a diferença nesses últimos tempos. E uma coisa que eu quero deixar claro para você. Logo depois de exercer o ministério pastoral, Deus começou a me mostrar um pouco sobre o que era ser missionário. Tive a oportunidade de levar a palavra de Deus em presídios. Trabalhamos com comunidade terapêutica. Durante 10 anos estivemos debaixo de um viaduto no centro da cidade, servindo 400 pessoas em situação de rua. Então temos uma caminhada de alguns anos. Hoje eu estou dentro da igreja que eu pastoreio. Essa igreja que você vê hoje com essa estrutura, ela começou em um cômodo de 3x3. Nós realmente experimentamos o que é o milagre do Senhor. Pode ter certeza, através desse canal, seu ministério vai mudar. Você vai começar a experimentar coisas que você nunca experimentou. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Porque eu creio que acima de mim existe um Deus que tem um propósito e uma aliança com você. E para encerrar, bem rápido, a proposta desse canal é compartilhar com você um pouco das nossas experiências, as suas frustrações com a sua equipe de liderança, as suas dificuldades hoje em um tempo que é extremamente desafiador. Qual tipo de líder você tem sido? Você permanece no propósito pelo qual Deus te chamou? Então, esse é o objetivo. A proposta desse canal é para que aqueles que verdadeiramente querem ser líderes nesse tempo, segundo o que a Bíblia ensina e segundo o coração de Deus, eles possam servir as suas igrejas e viver o extraordinário do Senhor. Que Deus te abençoe, vem comigo e vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós nesses dias. Deus te abençoe.